participem. A cada passo que eu der, a tua mão me guiará. Não se esqueça. O caminho de Deus é perfeito. Sobe para 22 o total de pessoas infectadas por coronavírus que estavam na comitiva presidencial dos Estados Unidos. Já são 11 mortes pela doença no país. O número de vítimas fatais, então, aumentou 45%. E como medida preventiva, a entrada de estrangeiros está restrita nos aeroportos do Brasil. E o Senado aprova um decreto que reconhece estado de calamidade pública. No esporte, você vai ver um balanço da paralisação dos estaduais e tem também as informações do primeiro atleta brasileiro a contrair o coronavírus. Esses e outros destaques você confere agora no Mundial News. Olá, boa noite para você. Chegou a 22 nesta sexta-feira o número de pessoas que participaram da viagem do presidente Jair Bolsonaro aos Estados Unidos na semana passada e agora estão com o coronavírus. Os 4 casos mais recentes foram anunciados pelo presidente hoje. Bolsonaro já fez 2 testes para a detecção da doença e ambos deram negativo. Nesta sexta-feira, ele afirmou que talvez faça um 3º teste, porque tem contato com muitas pessoas ao longo do dia. E um hospital privado da cidade de São Paulo comunicou nesta sexta-feira novas mortes por conta do coronavírus. Agora são 11 mortes registradas no país devido à pandemia. Ontem, o estado contabilizava apenas 5 mortes, o estado de São Paulo, todos no mesmo hospital, o Santa Maggiore da Prevent Senior. No Brasil, então, são 11 mortes confirmadas em decorrência do vírus. Outras 2 já haviam sido registradas no Rio de Janeiro em dias anteriores. O número de casos da doença passa de 900 agora. Para evitar a transmissão do vírus, o governo federal reforçou em entrevista coletiva a importância do isolamento domiciliar. Nesse momento, é do comportamento coletivo é que a gente vai ter um gráfico assim, ou assim, ou assim. Quando a gente fala, tá gripado, isolamento domiciliar, tá com sintoma, isolamento domiciliar. Para ajudar a fazer com que esse isolamento seja cumprido, diversas medidas por parte do governo também estão sendo tomadas, principalmente voltadas aos idosos que fazem parte do grupo de risco. A mais recente veio do INSS. Uma série de medidas foram anunciadas para beneficiários do INSS. As agências vão continuar funcionando em regime de plantão, mas o governo ressaltou que os beneficiários devem evitar sair de casa para ir até esses locais. O idoso evitar ir à agência, se ele quiser que um terceiro faça o seu saque,
normalmente ele teria que fazer a validação da procuração pública no INSS. Então, temporariamente está suspensa essa exigência, o procurador poderá ir diretamente no banco sacar o recurso sem precisar a verbação no INSS dessa procuração. Atualmente, 90 dos 96 serviços do INSS podem ser requeridos via remota pelo canal 135 ou pelo aplicativo Meu INSS. Entre as ações anunciadas está a concessão de benefícios sem a necessidade de perícia médica presencial. O segurado vai poder enviar um atestado médico através do aplicativo Meu INSS, que será analisado pelos peritos remotamente. Para a concessão do BPC, o benefício de prestação continuada, o governo propõe a simplificação das análises, que serão totalmente virtuais. Enquanto a análise não for concluída, o beneficiário terá direito a um adiantamento para ajudar nesse momento de crise. Nós abreviaremos essas análises para que possamos ganhar tempo e eficiência e concederemos para todos, dentro de uma análise do INSS, um valor específico de adiantamento, para que a pessoa, mesmo aquela que estejam na fila, possam receber algum valor nesse momento de crise e evitando que nós tenhamos uma fila muito grande. Com isso, nós conseguiremos zerar a fila. O Ministério da Economia também anunciou um auxílio para os trabalhadores vulneráveis que tiverem a jornada e o salário reduzidos por causa da crise econômica causada pelo coronavírus. Essas pessoas poderão receber 25% do que teriam direito a receber caso requeressem o seguro-desemprego. Nós estamos falando com essa medida de um público de 11 milhões de trabalhadores que seriam beneficiados. E um total de 10 bilhões de reais para 3 parcelas de R$250 ao longo dos meses agora maiores de crise. E outra saída que algumas empresas têm adotado para colaborar com a recomendação do governo pelo isolamento é o trabalho remoto. No Brasil e no exterior, milhares de funcionários já adotaram o home office. Autoridades de centenas de países decidiram suspender as atividades nas mais diversas áreas, desde a educação até o comércio. A decisão veio por meio de decreto de quarentena em grande parte dos países, que visa o isolamento da população como uma maneira eficaz de combater a proliferação do coronavírus. Sem alternativas e conscientes, grande parte dos empresários de várias nações estão liberando seus funcionários para que possam trabalhar de casa. Tanto no mundo como aqui no Brasil, várias empresas têm feito trabalhos alternativos, tudo para conter aí com a contaminação do novo coronavírus. E a gente conversa agora via Skype com o Everton, ele que está prestando serviço para a empresa como home office. Everton, conta pra gente, você já trabalhou dessa forma ou não? Como é que está sendo para você essa experiência? Bom dia. Há um tempo atrás, faz muito pouco tempo, eu fui pai, né? E eu negociei com a empresa para trabalhar home office nesse período que eu ia precisar dar uma assistência à minha esposa. Então, já estou com um pouco de experiência aí nesse tipo de trabalho. A gente sente um pouco mais de dificuldade nessa parte do contato, né, com o pessoal do nível mais estratégico. Agora, em relação ao pessoal mais técnico, não atrapalha nada, porque a gente já tem costume de sempre estar fazendo uma videoconferência, tem funcionários nossos que estão fora às vezes, então não acaba atrapalhando muito não. Para a empresa onde o Everton é funcionário, a medida se faz necessária para controlar a proliferação do vírus. Eles se reorganizaram e montaram um planejamento diferente para que isso fosse possível. Práticas simples que a gente já adotava aqui na empresa, a gente reforçou, como a questão da higiene pessoal. Então, lavar as mãos já era uma coisa que a gente batia muito forte. A gente já tinha uma campanha aqui com relação ao uso de utensílios, copos, cada um ter o seu e tudo mais, por uma questão de política interna nossa. O álcool gel foi inserido, já havia o álcool gel aqui, mas só na recepção. Foi inserido para todas as mesas e a gente forneceu também frascos de álcool gel para o pessoal levar para casa. Assim, o trabalho da empresa continua sendo realizado e, felizmente, sem deixar os clientes na mão. A gente dispensou todos os funcionários,
colocou todos eles em trabalho remoto, em home office, até com uma distinção, né? Muitos dos nossos profissionais têm como fazer a prestação de serviço, têm como dar continuidade nos seus serviços dentro da modalidade de home office. Nunca nós nem imaginávamos ter que colocar todo o nosso efetivo trabalhando dessa forma, mudar as rotinas, conscientizar em âmbito de uma calamidade de saúde como a gente está vivendo hoje. Na visão do empresário, o combate ao coronavírus é uma responsabilidade de todos e a atitude deveria ser adotada por outras empresas. Se todas as empresas adotarem esse procedimento o mais rápido possível, provavelmente a gente vai ter um processo muito menor de contaminação. E a gente vai vencer esse vírus, porque nós vamos vencer, de uma forma melhor e mais rápida. Agora 7h09 pelo horário de Brasília. O Mundial News vai a um rápido intervalo e volta em instantes para falar novamente de coronavírus. Você vai ver que o Brasil restringiu a entrada de estrangeiros nos aeroportos do país. É já já. No show de desconto Sonoquality. Agora você pode adquirir o seu colchão tecnológico por um preço mais que especial e com condições imperdíveis de pagamento. Você não pode deixar essa oportunidade passar, viu? Ligue agora e comece a cuidar da sua saúde enquanto você dorme. É isso mesmo, o que há mais de moderno para trazer qualidade de vida para você e para toda a sua família. São inúmeros benefícios visando sempre o seu bem-estar. Vibroterapia, cromoterapia, densidade progressiva, terapia magnética e muito mais. Só um colchão tecnológico como o da Sonoquality para trazer o que há de melhor para você. Você precisa investir agora mesmo na sua saúde. O que você está esperando? Não perca tempo e ligue agora no 0800, que é totalmente grátis, de qualquer lugar do Brasil, inclusive para ligações feitas pelo celular. Quem dorme bem, vive melhor. E o que você precisa para ter uma noite de sono mais tranquila está aqui. Sonoquality, o colchão da saúde. Chegou o Bota Fora de Fábrica. Essa é a grande chance que você estava esperando para trocar o seu colchão. Afinal, ele é personalizado, vem direto da fábrica para sua casa, sem atravessadores, sem intermediários. Por isso, tem preço de colchão comum. Chega mais para a gente conversar sobre esse aqui, ó. O legítimo colchão tecnológico, o motivo das minhas noites tranquilas. O colchão tecnológico Sonoquality é o único colchão do Brasil que conta com 20 tipos de massagens, 9 tipos de terapias, como vibroterapia, terapia magnética, cromoterapia, a nossa nova tecnologia Ortus Protex e muito mais. Tá vendo só, bonitão e bonitinha? Aproveite os preços incríveis do Bota Fora de Fábrica Sonoquality. Ligue e agende grátis a sua visita com um terapeuta certificado. Aproveite que adquirindo um colchão de casal, você ganha 2 travesseiros tecnológicos inteiramente grátis. Não fique fora dessa. Agora você pode ter o seu. Eu durmo e recomendo. Sonoquality, o colchão da saúde. Foram repatriados hoje 662 brasileiros que estavam no Peru, isso depois que o país fechou as fronteiras e adotou outras medidas de restrição para frear a propagação do coronavírus. A operação foi coordenada pela Embaixada do Brasil em Lima, em parceria com a Latam e a Gol. Os turistas estavam detidos nos municípios de Lima e também em Cusco. Essa é a primeira de uma série de ações coordenada pelo Ministério do Turismo para repatriar brasileiros que estão em outros países durante a pandemia do novo coronavírus. E o governo brasileiro determinou ontem, como noticiamos, o fechamento de quase toda a fronteira terrestre do país em mais uma medida para tentar conter a expansão do coronavírus. Agora foi anunciado que está restrito também a entrada de estrangeiros por aeroportos no país vindos da China, União Europeia, Islândia, Suíça, Reino Unido, Irlanda do Norte, Austrália, Japão, Malásia e também a Coreia do Sul. A medida foi recomendada pela Anvisa. E para consumidores que foram prejudicados por conta da pandemia, a recomendação do Ministério do Turismo é que essas pessoas busquem acordos com companhias aéreas e as agências de viagem. Confira.
O novo coronavírus está tirando o sono de muita gente. Mexeu com a economia mundial, mudou padrões de comportamento e ainda está fazendo estragos nos planos dos brasileiros. Esta aposentada estava de malas prontas para ver o nascimento do segundo neto na Austrália. As passagens já estavam marcadas para o início de abril. Quando aconteceu esse surto aí do coronavírus, eu resolvi entrar em contato com a minha agente de viagem e negociar para adiar a viagem, porque não tem como viajar agora, eu posso ter problemas para sair do meu país e para entrar na Austrália. Ela e todas as pessoas com passagens e pacotes marcados para os próximos 60 dias têm a possibilidade de remarcar sem custo adicional. A medida vale também para hotéis, mas é importante lembrar que a remarcação leva em conta fatores como destino, temporada e tarifas. A nossa recomendação diante de uma situação em que o consumidor queira cancelar a sua passagem aérea é buscar primeiro a nossa plataforma consumidor.gov.br, que é a plataforma oficial do governo federal. Nessa plataforma, todas as empresas aéreas estão cadastradas. Então, esse consumidor ele pode fazer a sua reclamação. Há um prazo de 10 dias para o retorno, ou seja, essa empresa ela tem que dar uma solução para o consumidor no prazo de 10 dias. Nós temos um índice de resolução de 80%. Para evitar que a remarcação de passagens e pacotes vire caso de justiça, a recomendação é que haja flexibilidade nas negociações com o consumidor, evitando assim maiores prejuízos tanto para os viajantes como para o setor aéreo e turístico. Ele pode buscar um PROCON também, para tentar essa solução amigável. Nós sempre sugerimos uma solução amigável porque ela é boa para os dois lados, ela evita também que esse consumidor leve a demanda ao Poder Judiciário e que a resposta não venha no tempo em que ele espera essa resposta. Agora, 7h15 pelo horário de Brasília. No próximo bloco, você vai ver que o Senado reconheceu o estado de calamidade pública por conta do coronavírus no país. Já já os detalhes. Começando o show de desconto Sono Quality. Agora você pode adquirir o seu colchão tecnológico por um preço mais que especial e com condições imperdíveis de pagamento. Você não pode deixar essa oportunidade passar, viu? Ligue agora e comece a cuidar da sua saúde enquanto você dorme. É isso mesmo, o que há mais de moderno para trazer qualidade de vida para você e para toda a sua família. São inúmeros benefícios visando sempre o seu bem-estar. Vibroterapia, cromoterapia, densidade progressiva, terapia magnética e muito mais. Só um colchão tecnológico como o da Sono Quality para trazer o que há de melhor para você. Você precisa investir agora mesmo na sua saúde. O que você está esperando? Não perca tempo e ligue agora no 0800, que é totalmente grátis, de qualquer lugar do Brasil, inclusive para ligações feitas pelo celular. Quem dorme bem, vive melhor. E o que você precisa para ter uma noite de sono mais tranquila está aqui. Sono Quality, o colchão da saúde. Chegou o Bota Fora de Fábrica. Essa é a grande chance que você estava esperando para trocar o seu colchão. Afinal, ele é personalizado, vem direto da fábrica para sua casa, sem atravessadores, sem intermediários. Por isso, tem preço de colchão comum. Chega mais para a gente conversar sobre esse aqui, ó. O legítimo colchão tecnológico, o motivo das minhas noites tranquilas. O colchão tecnológico Sono Quality é o único colchão do Brasil que conta com 20 tipos de massagens, 9 tipos de terapias, como vibroterapia, terapia magnética, cromoterapia, a nossa nova tecnologia Ortus Protex e muito mais. Tá vendo só, bonitão e bonitinha? Aproveite os preços incríveis do Bota Fora de Fábrica Sono Quality. Ligue e agende grátis a sua visita com um terapeuta certificado. Aproveite que adquirindo um colchão de casal, você ganha 2 travesseiros tecnológicos inteiramente grátis. Não fique fora dessa. Agora você pode ter o seu. Eu durmo e recomendo. Sono Quality, o colchão da saúde. O Senado aprovou nesta sexta-feira, por unanimidade, o projeto de decreto legislativo que reconhece o estado de calamidade pública no país em razão da pandemia de coronavírus. Projetos de decreto legislativo, como votado nesta sexta, não precisam ser sancionados pelo presidente da República. Por isso, como já havia sido aprovado na Câmara dos Deputados, essa matéria então entra em vigor assim que for publicada no Diário Oficial da União.
A análise do projeto foi remota, realizada sem a presença dos senadores no plenário. Esta foi a primeira votação do tipo em 196 anos de história da Casa Legislativa. Dos 81 senadores, os 75 que participaram da sessão foram favoráveis ao decreto. Dentre os 6 que não votaram, 3 não conseguiram se conectar ao sistema. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e o senador Nelsinho Trade estão com o Covid-19 e não participaram da votação. E a demanda por álcool gel, máscaras e até mesmo produtos básicos do dia a dia tem feito com que os preços disparem. E alguns consumidores se queixam de valores abusivos praticados em pontos de venda. Além disso, os estoques desses itens despencaram e algumas redes não estão dando conta de reposição. Governadores de diversos estados brasileiros se pronunciaram durante esta semana sobre a epidemia do coronavírus que o país enfrenta. Grande parte deles decidiram adotar algumas medidas de prevenção à doença. Entre elas, a paralisação das atividades em algumas empresas, fechamento do comércio, de escolas e praças públicas e até mesmo das praias no caso do Rio de Janeiro. As atitudes e o aumento no número de casos e mortes no país causou grande preocupação nos brasileiros, que saíram alvoroçados à procura de alguns produtos básicos, com receio de que falte, como tem acontecido em alguns países da Europa. Quem tem ido aos supermercados, pelo menos aí nos 3 últimos dias, viu que o número de consumidores aumentou consideravelmente. Muita gente se preocupa com a falta de alimentos e itens de higiene, mas a reposição de produtos continua normalmente. Tudo dentro da normalidade, com exceção do álcool gel pela a quantidade excessiva que saiu. Mas os demais produtos está normal, está tudo em abastecimento normal. No Paraná, a associação que representa o setor de supermercados emitiu um comunicado nos últimos dias e afirmou que o setor está atento às recomendações das autoridades. Reforçou ainda que, mesmo com este movimento intenso, até agora não existe risco de desabastecimento. Produtos básicos não devem faltar nos mercados, mas há um item que a população tem sentido falta nas prateleiras em grande parte do país: o álcool gel, um dos produtos mais procurados neste momento de pandemia. Um dos primeiros itens que tem sido procurado é o álcool gel, certo? Aí os demais itens da cesta básica, arroz, feijão, óleo, enfim, material de limpeza. Na sexta-feira tivemos uma fila de mais de 100 pessoas esperando e procurando álcool gel. Toda hora, de 5 em 5 minutos, até menos, tem gente entrando na loja perguntando: tem álcool em gel? Não, não tem. Não tem nem na minha loja e nem na região. O que a população deve se atentar é que o medo excessivo da falta, esse sim pode causar a real escassez. As pessoas que não puderem comprar com antecedência podem ficar sem os produtos necessários, porque outras compraram em exagero para fazer estoques em suas casas. A dica então é sentar antes e fazer uma lista do que você realmente precisa. Que as pessoas comprem da forma normal como vinha comprando, E as coisas vão ficar dentro da sua normalidade. A questão é só comprar a compra do mês, como estava acontecendo, Para que as outras pessoas não possam ficar sem. Sem exagero e mais solidariedade, E agora é hora de saber como está a situação do coronavírus mundo afora. Começou a valer hoje o isolamento total decretado pelo presidente da Argentina, Alberto Fernandes. A medida é protetiva e tem como objetivo combater a transmissão do coronavírus. A restrição segue até o dia 31, mas pode ser prorrogada. A decisão do governo argentino estabelece que ninguém pode sair de casa sem autorização, a não ser para ir em farmácias e supermercados. Quem descumprir a regra deve ser detido por delito contra a saúde pública. O país sul-americano já confirmou centenas de casos pelo Covid-19 e também já existe confirmação de morte.
E nesta sexta-feira, o governador do estado de Nova York determinou que todos os funcionários de setores não fundamentais da economia devem ficar em casa e proibiu aglomerações. Estabelecimentos de estética também estão proibidos de abrir. Como noticiamos ontem aqui no Mundial News, um navio hospital foi enviado ao estado para auxiliar no tratamento dos infectados pelo coronavírus. Nova York é o estado com maior índice de contaminados pelo vírus e o número de contagiados pelo Covid no estado já passou de 5 mil. O presidente Donald Trump se mostrou otimista sobre o uso de cloroquina, um medicamento contra a malária, no tratamento para combater o coronavírus. Somente nos Estados Unidos, mais de 10 mil casos foram confirmados. Alguns cientistas se mostraram cautelosos pela ausência de dados clínicos sólidos para a utilização do medicamento no tratamento contra o Covid-19. De acordo com o presidente republicano, os testes já foram aprovados pelo órgão que supervisiona a comercialização de medicamentos nos Estados Unidos. O ministro da Saúde da Espanha determinou que o exército monte um hospital com mais de 5 mil leitos e UTIs em um centro de convenções em Madrid. Profissionais da saúde começaram a transformar hotéis da cidade em alas para pacientes que não precisam de tratamentos intensivos. Na Europa, a Espanha é o segundo país mais afetado pelo coronavírus. Mais de 18 mil casos já foram confirmados no país. Os novos centros de tratamentos devem ficar prontos neste final de semana. Fechando o Giro Mundial, o ministro das Forças Armadas da França determinou o envio de um navio de guerra com heliponto para resgatar os pacientes infectados da ilha de Córcega. Somente na pequena ilha, centenas de casos foram confirmados e mortes também já foram registradas. O navio tem capacidade para 69 leitos e deve chegar ao local no próximo fim de semana. Na França, mais de 10 mil casos de Covid-19 já foram confirmados. Neste sábado, a frente fria deve avançar sobre o sul do Espírito Santo durante o dia, provocando nebulosidade e chuva entre áreas do leste de São Paulo ao Rio de Janeiro. Também deve chover no Espírito Santo, Minas Gerais, região centro-oeste e norte do país. No sul e sudeste brasileiro, o tempo permanece ensolarado e com sensação de calor durante o dia. O dia amanhece com 15 graus em Curitiba, 22 em Campo Grande e 24 em Belém, no Pará. As máximas chegam a 28 graus no Rio de Janeiro, 31 em Porto Velho e 28 em Florianópolis. E no próximo bloco tem as notícias do esporte. Você confere um balanço das paralisações dos campeonatos estaduais por conta do coronavírus. É já já. Começando o show de desconto Sonoquality. Agora você pode adquirir o seu colchão tecnológico por um preço mais que especial e com condições imperdíveis de pagamento. Você não pode deixar essa oportunidade passar, viu? Ligue agora e comece a cuidar da sua saúde enquanto você dorme. É isso mesmo, o que há mais de moderno para trazer qualidade de vida para você e para toda a sua família. São inúmeros benefícios visando sempre o seu bem-estar. Fibroterapia, cromoterapia, densidade progressiva, terapia magnética e muito mais. Só um colchão tecnológico como o da Sonoquality para trazer o que há de melhor para você. Você precisa investir agora mesmo na sua saúde. O que você está esperando? Não perca tempo e ligue agora no 0800, que é totalmente grátis, de qualquer lugar do Brasil, inclusive para ligações feitas pelo celular. Quem dorme bem, vive melhor. E o que você precisa para ter uma noite de sono mais tranquila está aqui. Sonoquality, o colchão da saúde. Chegou o Bota Fora de Fábrica. Essa é a grande chance que você estava esperando para trocar o seu colchão. Afinal, ele é personalizado, vem direto da fábrica para sua casa, sem atravessadores, sem intermediários. Por isso, tem preço de colchão comum. Chega mais para a gente conversar sobre esse aqui, ó.
o legítimo colchão tecnológico, o motivo das minhas noites tranquilas. O colchão tecnológico Sono Quality é o único colchão do Brasil que conta com 20 tipos de massagens, 9 tipos de terapias, como vibroterapia, terapia magnética, cromoterapia, a nossa nova tecnologia Ortus Protex e muito mais. Tá vendo só, bonitão e bonitinha? Aproveite os preços incríveis do Bota-Fora de Fábrica Sono Quality. Ligue e agende grátis a sua visita com um terapeuta certificado. Aproveite que adquirindo um colchão de casal, você ganha 2 travesseiros tecnológicos inteiramente grátis. Não fique fora dessa. Agora você pode ter o seu. Eu durmo e recomendo. Sono Quality, o colchão da saúde. E agora é hora de falar de esporte. Estamos quase completando uma semana desde que os campeonatos no esporte começaram a ser adiados. Hoje a Marina Protasiewicz, então, traz as informações do mundo do futebol, né, Marina? Praticamente todos os campeonatos aí tem um balanço hoje de tudo isso, né? Boa noite para você. Boa noite, Thaís. Boa noite a todos. Pois é, olha, mesmo com a recomendação da Confederação Brasileira de Futebol, durante esta semana, algumas competições estaduais ainda estavam sendo realizadas, em sua maioria com os portões fechados. E nós preparamos um levantamento para mostrar para o telespectador como estão as paralisações, já que cada federação precisa determinar como os campeonatos devem acontecer. Começando pela região sul, todos os 13 estados estão com os campeonatos suspensos, mas o detalhe vai para o Gauchão, que determinou a paralisação por apenas 15 dias, podendo voltar no dia 1º de abril caso uma nova determinação não aconteça. Na região sudeste, que abrange o principal eixo do futebol brasileiro, o Mineirão, Paulistão e também o Capixaba suspenderam por tempo indeterminado as partidas. Já o Carioca também tem uma pausa de 15 dias, com um possível retorno no dia 1º de abril. A preocupação dos cariocas tem relação com o término do contrato de 166 atletas nas equipes que participam da competição, o que pode onerar ainda mais os clubes. No Centro-Oeste, todos os campeonatos estão suspensos por tempo indeterminado. Já no Nordeste, a região teve resistência à paralisação por parte dos alagoanos, que suspenderam a competição por apenas 15 dias. Os outros 8 estados da região adiaram por tempo indeterminado as partidas. No norte do país, mais resistência à suspensão, que foi uma recomendação da CBF e não uma determinação. Os campeonatos tocantinense, paraense e amapaense foram suspensos por tempo indeterminado. Já o amazonense e o rondoniense pararam por 15 dias. E no caso do acreano, os representantes iriam se reunir hoje para definir o destino da competição, mas por conta da pandemia a reunião foi cancelada e nenhuma determinação oficial foi divulgada. Até o momento, os jogos estão suspensos. E a única competição que ainda estava ativa até esta sexta-feira era o Campeonato Estadual de Roraima. Ele tinha 2 partidas que ocorreriam neste final de semana. Mas, por conta da orientação da CBF, o presidente da Federação Roraimense de Futebol suspendeu as partidas. E com as partidas do Novo Basquete Brasil paralisadas, a Liga Nacional de Basquete anunciou ontem que o jogador do Clube Atlético Paulistano, o pivô Mike, de 26 anos, foi diagnosticado com o novo coronavírus. O atleta já estava afastado das atividades e em um vídeo publicado nas redes sociais falou sobre a sua recuperação. Sim, diagnosticado com o coronavírus e eu tomei um susto, né? Não imaginava contrair esse vírus, não sei onde eu peguei o vírus. E eu estou me sentindo muito bem, estou em casa, em tratamento, o clube tem me dado todo o apoio nesse momento. E eu queria que todos tomassem muito cuidado com seus amigos, familiares. E vamos pensar como um todo nesse momento, né? Para a gente combater esse vírus o mais rápido possível. Em meio a toda esta crise, alguns clubes têm se mostrado solidários e abriram as portas das suas instalações, como CTs e até mesmo estádios, para que os governos estaduais utilizem. Atlético Paranaense, Botafogo, Bahia, Corinthians e São Paulo comunicaram os governadores de seus estados
avisando que disponibilizariam os espaços com o objetivo de ampliar a quantidade de locais de atendimento aos pacientes que foram diagnosticados com o novo coronavírus. Thaís, em meio a tanta turbulência, a gente vê as atitudes de solidariedade aumentando cada vez mais. Excelentes iniciativas, né? Parabéns aos diretores desses clubes. Tá certo, então, Marina, obrigada por hoje. Para você de casa, obrigado pela companhia. Um excelente final de semana isolado, então, né? Que tenha as precauções devidas. Nos vemos na segunda-feira. Até lá. Quando uma mulher tem voz ativa, ela incentiva